Salve, salve, galera! Tudo bem? Prazer, professor Pena. Segunda temporada do SEBcast Rio Preto. Hoje estamos no nosso 7º episódio, desse ano de 2024. Nesse primeiro semestre, trouxemos ali a professora Carla para pensar um pouco na redação. No episódio 6, o tio Dani e a Rose, professores de Biologia e Química, respectivamente, o qual trabalharam um pouco ali, a relação entre essas duas disciplinas. E hoje temos uma presença mais do que especial para esse novo episódio, que é o professor Marcos Mani, que vai nos dar aqui uma série de ideias. Conversaremos sobre planejamento e estratégia de estudos. Antes de mais nada, seja bem-vindo, professor Marcos. Muito obrigado, Pena. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Zeide. Toda a equipe pedagógica aí. Tá de parabéns aí por estar sempre buscando algo a mais aí na tentativa de ajudar os alunos nessa jornada de estudos. É um prazer enorme poder participar desse projeto aí. Sensacional. Legal. Sejam bem-vindos, Boa tarde, bom dia, boa noite, porque a galera escuta isso a qualquer horário aí, Os pais que também acabam escutando. É importante lembrar, que o SEB Rio Preto é uma escola ali de formação e aprovação, e pensando dentro dessa formação, Marquinho, eu acho que vale a pena nós reconhecermos, que ao longo desses anos os quais você tem trabalhado aí, não vamos entrar em detalhe, Marquinhos? Quanto tempo, Nem fala, Cabelo branco já diz tudo, Já diz tudo, Quanto tempo você está trabalhando com alunos, de diversos momentos do ensino médio, fundamental e às vezes até superior, mas entender que para essa organização, para esse planejamento, para essa estratégia de estudos, eu queria que você dissesse um pouco sobre como que você percebeu a necessidade, de evidenciar para os alunos ali alguns pontos importantes. O que você, dentro da ideia, de planejamento e estratégia para o aluno que está ou no ensino médio ou num extensivo, num PV, num pré-vestibular, como que ele pode se organizar e quais pontos seriam importantes? Sim. Na verdade, Pena, eu gosto de até fazer uma comparação, quando eu, nos bate-papos aí que eu tenho com os alunos, em sala de aula, eu gosto sempre de levantar alguns pontos extremamente importantes, porque muitos alunos às vezes acham que é só chegar e começar a estudar. Ah, Marcos, eu vou começar de qualquer jeito. Ah, o professor deu lá a aula 20, então eu venho aqui e eu vou chegar em casa e vou estudar a aula 20. Tá, mas tem muita coisa por trás desse estudo aí que são importantes. Eu gosto, nos bate-papos com os alunos, de chamar de pilar, Pilares importantes aí para você ter uma evolução nos estudos. Seja você aluno aí de fundamental, você aluno de ensino médio, você aluno de pré-vestibular, nós precisamos, assim, trabalhar com alguns pilares importantes que realmente alicerçam essa evolução nos estudos. Eu chamo de pilar até para ficar fácil a comparação, até brinco com eles. Imagina ter uma residência, os pilares que sustentam aquela residência. Então, quais são os pilares que sustentam o meu estudo, para que realmente seja um estudo muito eficiente? Então, eu cito com eles aí o pilar alimentação adequada, pilar atividade física, pilar leitura, pilar cronograma de estudos, pilar lazer. Então, tem vários pilares que eu gosto de citar aí ao longo do bate-papo para mostrar para eles que assim tem muita coisa envolvida e não só chegar, sentar e fazer exercício. Então, eu gosto de citar esses pilares importantes, que aí eu vou comentar ao longo desse bate-papo cada pilar. Importante isso, porque mostra um planejamento adequado do aluno, uma organização que ele precisa ter, antes dos seus estudos, mas que faz parte dos estudos. E também, agora um spoiler ao longo já do podcast,
Hoje, né, nós teremos o depoimento de um aluno que é o Tiago, aluno que fez o SEB no 3º ano do ensino médio, hoje está lá em Franca, fazendo direito na Unesp, e que ele diz, né, agora já é um spoiler, né, de que ele diz que ele recorda, né, o quanto que foi importante a primeira aula sua, né, que é uma aula 0, né, e que ele elucida isso. Então, dentro desses pilares, Marquinhos, eu gostaria que você elucidasse, assim, qual é esse pilar, então, ou qual seria a importância do pilar alimentação? Perfeito. O pilar alimentação, até cito, né, pilar alimentação adequado. Eu recomendo para todo aluno a busca por uma consulta mesmo, a um nutrólogo, a um nutricionista. Por quê? Para realmente fazer um plano alimentar. O bate-papo dele com o nutrólogo, com o nutricionista, tem que ser assim, ó, esse ano é um ano de estudo e eu preciso, na verdade, me preocupar um pouquinho com a minha alimentação, uma alimentação para que eu consiga, né, de manhã, colocar no meu café da manhã, para que eu consiga ir para o colégio após essa alimentação, para que no colégio eu consiga ficar concentrado, para que eu consiga ficar aí a manhã toda focado, concentrado, sem ter sono, sem ter tanto cansaço. Uma alimentação legal na hora do almoço, porque logo depois do almoço, eles precisam render muito nos estudos. Então tem que ser uma alimentação bacana para que realmente ele consiga ter uma tarde maravilhosa de estudo, sem muito cansaço. Uma alimentação bacana no finalzinho da tarde, já começando a noite, para preparar para esse sono restaurador, que é um pilar também importante que eu vou comentar daqui a pouquinho. Muitos alunos, eu até brinco com os alunos, né? Às vezes eles, na hora do almoço, Marcos, vamos almoçar com a gente? Eu falo, onde vocês vão almoçar? Nós vamos comer um rodízio. Não, então pera um pouquinho, então vocês não vão estar estudando à tarde, né? Como é que eu posso ir a um rodízio e depois eu quero render a minha tarde de estudo? Tá errado. Então eu fico direto batendo nessa tecla. A alimentação é extremamente importante, tá? E essa alimentação também é importante porque nós temos uma energia que permeia nosso corpo físico, que é chamada de energia vibracional, né? E ela tem frequências. Então, quanto maior essa frequência dessa energia vibracional, mais animado a gente está, mais focado a gente está, mais otimista a gente está, mais feliz, mais em harmonia. Quanto maior a frequência. Quanto menor a frequência, mais desanimado, mais triste, mais cansado a gente está. E uma das coisas que faz melhorar essa frequência energética, tem vários fatores, tá? Mas uma das coisas que faz melhorar essa frequência energética é a alimentação. Então eu trago a alimentação adequada como um pilar sensacional. Importante isso, né? Porque é interessante que o aluno compreenda, assim como os pais, né, que é um combo, né? É um conjunto de elementos que você nomeia muito bem, né, nessa definição dos pilares, mas que ele compreenda que esses pilares precisam caminhar juntos ali, né? Perfeito. Já que você falou da alimentação, Marquinhos, eu fico intrigado também sobre a questão de um exercício físico, porque eu vejo que são duas coisas próximas, né? Muito próximo. O exercício físico é importante para o aluno? Será que só aquele rachinha, né, ajuda ou contribui? O que você pode comentar aí? Perfeito. O pilar atividade física, né, está, como o Pena comentou, realmente é muito interligado com a alimentação. E os dois juntos, já estou até adiantando um pilar aí, eles são muito importantes para a gente ter um sono legal depois. Quando eu falo do pilar atividade física, o que eu recomendo? Eu até falo para eles assim, né? Lógico que tem gente que não suporta atividade física. Eu tenho gente na minha família que não suporta, não gosta, mas eu falo para eles assim, no período de estudo, nós precisamos colocar uma atividade física aeróbica. Mas eu sou muito cauteloso. Então eu falo assim, para quem realmente tiver alguma restrição médica, vai conversar com o seu especialista se você pode fazer uma atividade física.
Se você não pode fazer determinada atividade física, pergunta para ele, fala assim, ó, eu precisava fazer uma atividade aeróbica, o que eu posso fazer? Agora, para quem, eu até brinco, falo assim, para quem não tem restrição médica, só tem preguiça, nós precisamos colocar uma atividade física aeróbica. Eu tento convencer. Atividade física aeróbica, quando a gente coloca isso, ela vai te dar o quê? Vai ter liberação de beta-endorfinas, uma melhora na oxigenação do seu cérebro. A liberação de beta-endorfinas vai te dar sensação de prazer, de bem-estar, de ânimo, de foco, que é tudo que eles precisam ao longo dessa jornada. Então, assim, fazer uma atividade física é fundamental. Marcos, eu não suporto nada de atividade física. Começa com uma caminhada. Coloca lá 3 vezes por semana. De repente você pega seu pet aí para dar uma caminhada com ele, tá? Junto com a atividade física. Ah, Marcos, não gosto. Vai lá, coloca um foninho de ouvido. Associa uma música. Quando você associa uma música a uma atividade física, isso ajuda naquela frequência energética que eu quero deixar lá em cima, para você estar focado, estar animado. Então pode colocar uma música animada também para você curtir junto com a sua atividade física. Então a atividade física, isso já é provado, que alunos que fazem atividade física aeróbica, eles têm um maior poder de memorização. Cara, o que a gente mais precisa aí é aumentar essa memória tua. Né? Porque todo professor que entra, ele fala, isso é importante, isso é importante, isso é importante. Então, a gente precisa estar com essa atividade física associada bem a uma alimentação adequada. Para adiantando já um pouquinho, um dos pilares também que eu comento, Pena, é o sono. A gente precisa desse sono restaurador. E quem é que vai ajudar demais a ter um sono restaurador? Uma alimentação adequada ao longo do dia, seguido de uma atividade física aeróbica. Isso colabora demais para você ter um sono restaurador. Eu entendo que tem algumas pessoas que mesmo com atividade física, que mesmo com uma alimentação adequada, ela precisa fazer o uso de algum medicamento, mas aí o seu especialista vai te passar toda essa medicação. E mesmo para você que está usando uma medicação, eu recomendo também, se você não tiver restrição médica, cuidar da sua alimentação e cuidar da sua atividade física, porque tem grande chance que com o passar do tempo, de repente, o seu especialista, é ele que vai dizer, ele vai diminuindo, às vezes, até essa dosagem dessa medicação que você está usando. Então, atividade física e alimentação, pilares extremamente importantes para o sono. Por que eu estou dizendo isso? Porque não adianta nada também a gente ralar pra caramba ao longo do dia, estudar pra caramba e a gente tiver muita interrupção. Se a gente começar a ter muita interrupção no nosso sono noturno, parte desse processo da memorização ele é afetado. Sem contar que se a gente realmente não tem esse sono restaurador, a gente levanta no dia seguinte com alto nível de cortisol, hormônio do estresse. Então, assim, fisiologicamente a gente está colaborando para isso. Então, é muito importante focar. Um dos pilares que eu comentei é a alimentação adequada, segundo, atividade física, e já puxei aí um do sono para falar também. Perfeito. É interessante isso também, né? Porque, ouvindo suas palavras aqui, nós percebemos que é um exercício holístico, em conjunto, e que o aluno ou o estudante perceba que outros profissionais também podem e devem fazer parte. Você citou o nutrólogo, né? Sim. O próprio educador físico, que vai orientar ali, né? Não precisa ser um personal, mas Perfeito. que vai orientar uma atividade adequada dentro disso. E como professor de linguagem, né, Marquinhos? Porque nós, né, também trabalhamos ali com a linguagem, e eu tenho, para nós, na linguagem, a leitura é algo óbvio, porque o aluno está diariamente ali em contato com a leitura. E para você, há um pilar de leitura? Existe o pilar de leitura. Mas eu vou abrir um parênteses aqui, eu gostei da sua colocação a respeito de um profissional, né, de atividade física, né, um personal. Eu recomendo muito, tá? Pessoal, eu não gosto, começo uma caminhada, mas, cara, se você conseguir fazer a contratação de um profissional, né, de um personal, cara, o cara vai direcionar. E é legal chegar para o personal e falar assim, ó, o que eu quero, na verdade, é para estudo. Então, ele vai fazer um funcional para estimular essas atividades aeróbicas. Isso é sensacional, tá? Ah, mas eu vou ter que fazer atividade física todos os dias? Não, não há essa necessidade. Ah, começa aí 2, 3 vezes por semana, até você perceber o benefício disso. E aí você vai querer realmente
fazer mais e vai se sentir melhor, né? Então, achei legal abrir um parênteses que você citou do profissional e eu sou super a favor. É um trabalho em conjunto, realmente. Da leitura, Pena, eu trabalho muito com esse pilar leitura e falo, a leitura é extremamente importante. Ideal, colocar aí, já eu vou falar um pouquinho de cronograma de estudo, colocar no seu cronograma de estudo um tempinho para leitura. De 20 a 30 minutos todos os dias para eu ler. Leituras não obrigatórias, porque agora eu, como professor de linguagens, né, eu fico pensando aqui, né, porque nós temos as leituras obrigatórias. Perfeito. Sei lá, o aluno vai prestar Sim. uma FUVEST, uma Unicamp, por exemplo, ele tem uma série de livros que são leituras obrigatórias, Perfeito. os quais ele tem que ler para as aulas e coisa do tipo. Mas a leitura qual você aponta, são leituras que seriam prazerosas, porque eu entendo que as leituras obrigatórias deveriam ser, mas nem sempre são. Sim. Né? Na verdade, o que eu começo? Com aquele aluno que não gosta de ler, o que eu recomendo? Nós vamos chegar nessa leitura obrigatória, mas não dá para eu chegar agora para um aluno que assim odeia ler, né? E é só a gente buscar algumas estatísticas, a gente vê que nós estamos lá embaixo em relação a outros países, né? Sim. Na parte de leitura. Então, assim, o aluno fala assim, Marcos, eu não gosto de ler. Vou falar assim para ele, hoje é normal, tudo bem? Agora, o que eu não posso é continuar dessa maneira, porque você tem a sua leitura obrigatória aí pensando no seu vestibular. Só que eu não consigo chegar para esse aluno agora e falar assim, ó, você não gosta de ler, de 20 a 30 minutos você vai pegar os livros que vão cair na FUVEST, os livros que vão cair na Unicamp. Cara, ele vai ficar louco comigo. Ele já não gosta de ler. Então, como é que eu posso começar com uma leitura obrigatória? O que eu vou começar? Primeiro eu preciso despertar um interesse na leitura para esse aluno. Então, o que eu brinco com eles? Eu falo assim, ó, o que você mais gosta? Ah, Marcos, cara, eu gosto de futebol. Eu sou apaixonado aí no Corinthians. Beleza, então você vai fazer o seguinte, você vai comprar um livro, A História do Timão. Pessoal, ah, não, Marcos. Ó, ser apaixonado no Corinthians é só um exemplo, viu? Não é só um exemplo. Eu vou usar outros agora. Tá? Não vão levar isso como verdade, não. Verdade, porque também tem aquele aluno que é apaixonado no Palmeiras. E aí, o que eu falo para ele? Eu falo, vai lá e compra então o livro do Abel Ferreira. Né? Ah, Marcos, eu sou apaixonado no São Paulo. Vai lá e compra lá a História do Tricolor. Marcos, meu time é o Peixe, a História do Peixe. O que eu brinco com eles? Você vai comprar um livro daquilo que você mais gosta. Vamos pegar o exemplo do time. Pô, eu já sou apaixonado no meu clube. Quando eu coloco 20 minutos de leitura para esse aluno, e esse aluno nunca gostou de ler, mas eu coloco uma leitura que passa a ser prazerosa para ele, porque ele vai começar a entender sobre o clube, os títulos, né, a história do clube, vai chegar um momento que esse aluno ele está lendo sem muito esforço. E aí ele vai falar assim, pô, até que ler não é chato. E aí eu consigo, daqui a pouquinho, na hora que eu virar a chavinha nesse aluno, aí colocar, essa é a lista que vai cair no seu vestibular. Então, eu até brinco, Marcos, eu não gosto de futebol, eu gosto do quê? Eu gosto de pescar. Então, compra lá uma revista, Pesca e Companhia, pescando com o avô, com a tia, né? Não sei. E começa essa leitura prazerosa nesses 20 a 30 minutos. Agora sim, Marcos, para que ler? Você está falando que é importante. Galera, quanto mais a gente lê, mais velocidade de leitura a gente adquire. Isso vocês vão ver que se vocês colocarem todos os dias 20 a 30 minutinhos de leitura, você pode começar a estar lendo ali, vamos imaginar, 5 páginas, daqui a pouco você está no mesmo tempo lendo 7 páginas, 10 páginas e começa a aumentar. Maior a velocidade de leitura, maior velocidade de interpretação daqui a pouco, mais vocabulário. Isso vai te ajudar numa prova aberta para você conseguir arquitetar melhor essas questões abertas. Vai te ajudar onde? Na redação, que tem muita gente que acaba, perdendo aí 1 ano, 2 anos aí, porque não está escrevendo legal. Você vai ter um repertório legal, porque você está lendo muito, e aí você vai conseguir arquitetar mais rápido, porque não é só saber fazer uma redação, né, Pena? O cara tem que fazer no tempo que é proposto. Então, a leitura, galera, ela vai te ajudar muito aí na sua evolução. Você pega, por exemplo, uma prova Enem. Cara, o tamanho dos textos. Você precisa fazer uma leitura rápida, cansativo. Você precisa fazer uma leitura, ler rápido, interpretar rápido, para você conseguir administrar o tempo. Então, o pilar leitura extremamente importante. Legal, né? E, assim, é interessante que o aluno, né, ele pode construir isso com esses pilares, né? O aluno construir isso desde um primeiro ano do ensino médio,
o objetivo dele fica muito mais sólido, muito mais consolidado, né, num terceiro ano, ainda que o aluno do terceiro ano ou do PV também fala assim, nossa, mas esse é um processo o qual eu não fiz, e aqui o podcast fazendo a sua função, para todo e qualquer aluno, para todo e qualquer estudante, né, que não seja só do SEB, mas que queira entender um pouco mais disso, que compreenda que essa é uma caminhada. E a leitura é isso, né? Agora com o professor de linguagens dizendo, né? Essa fluidez de leitura significa uma melhor organização, coerência do seu texto, otimizar o tempo de prova e assim sucessivamente, tá? E aí volta lá agora também, né, Marquinhos? O podcast do episódio 5, que foi com a Carla, sobre a importância da prática da leitura, que você não escutou, vale a pena escutar alguns aqui atrás. E aí, agora, otimizando esses estudos, Marquinhos, eu fico pensando como que nós poderíamos, né, ter um pilar de uma organização, de um mapa mental, tá? Como que o aluno colocar isso em prática? Perfeito. Na verdade é o seguinte, a gente já está conversando há algum tempo, né, sobre estudos e a gente não falou nada ainda da maneira como eu vou sentar e vou estudar. Só para mostrar a importância que tem outros pilares, né? Existem N técnicas, galera. Então, assim, de repente eu já ouvi um outro professor, né, um outro educador me passar uma técnica, cara, eu gostei, você vai seguir, é o princípio da individualidade. Tá? Então, existem várias técnicas. Eu vou falar aqui para você, funciona o que eu vou falar? Muito. Mas tem outras técnicas que funcionam. Então, assim, de repente você já segue uma, todo mundo que entrar e te passar alguma estrutura, um educador te passar alguma estrutura e você gostou, beleza, você vai seguir. Eu tenho uma técnica que eu gosto demais, tá? Eu acompanho demais essa técnica. Até muitos concurseiros utilizam essa técnica, tá? Que é uma técnica de memorização. O que eu costumo recomendar para os alunos? Eu preciso estar muito bem em sala de aula para assistir uma aula. Aula bem assistida. Por isso que eu falei da alimentação, da atividade física, para você estar bem focado, postura legal, beleza. Assisti uma boa aula, eu entendi aquele assunto. Quando eu chego em casa, o que eu recomendo? Eu recomendo o aluno ler a teoria daquele assunto do dia. Eu gosto de trabalhar com esse aula hoje, aula estudada hoje, entendeu? Então, quando eu falo desse aula dada, aula estudada, é o quê? Ele chegou em casa, vou sentar para estudar. Quando ele senta para estudar, eu leio a teoria. Marcos, tem exercício. Tem, já você vai fazer o exercício. Leia a teoria. Então, você assistiu, legal a aula de manhã, ou à tarde, ou à noite, no seu horário que você está assistindo. Cheguei em casa, vou estudar aquela aula. Leio a teoria. Professor que fez lousa, você pode ler essa lousa desse cara. Professor que, de repente, deu slide, lê os slides. Professor que, de repente, recomendou ali umas páginas ali da sua apostila, do seu livro, leio essa página. Terminei a leitura? Terminei. Mas tem tarefa ainda, calma. A gente pega e vai fazer agora um exercício que eu chamo de ficha de lembrança. Eu gosto de recomendar para os meus alunos essa fichinha que é chamada de ficha pautada, tá? Eu acho que fica bonitinho, fica organizado, tá? Você compra essa ficha pautada, ela tem de vários tamanhos. Eu gosto desse tamanho aqui. E aí eu peço para eles comprarem também uma pastinha com várias divisórias, onde eles colocam o nome da disciplina e o nome do professor, tá? Então, química tem lá 3 frentes, vai colocar o nome do professor e o nome das frentes, né? O que eles vão fazer? Após a leitura, então ele assistiu a aula, estou lendo agora. Após a leitura, eles fecham o que eles leram, colocam o título da aula nessa ficha de lembrança e aí eles fazem a perguntinha aí, né? O que é isso aqui? O que é isso? O que eu sei disso? E o que vier na cabeça, eles vão puxando setas e vão escrevendo. Isso é mapa mental, galera. Eu chamo de ficha de lembrança, é um mapa mental. Vocês vão colocando ali os pontos principais. Então, o que você lembrar, você vem colocando. Pode abreviar tudo, porque a nossa memória ela trabalha por associação de ideias. Não é resumo, galera. Vocês não têm tempo para sair de uma aula, pegar e fazer um resumo de 4, 5 páginas dessa aula. Não é para fazer isso. Você só vai organizar as ideias ali. Posso fazer um desenho? Quem gosta de fazer desenho pode desenhar, né? Quem não gosta de fazer esquema, puxar seta. O que você está fazendo? Você está transformando ali, às vezes, 4, 5 páginas de um livro-texto,
Ou 10, 15 slides numa fichinha de lembrança. O que vocês vão fazer após essa ficha? Vão deixar nessa pastinha, coloca na pastinha, na sua divisória, deixa ela ali por enquanto. Aí sim a gente vai para os exercícios de tarefa. Vamos começar com esses exercícios de tarefa. O que eu recomendo? De 3 a 5 exercícios para começar. Vamos pegar 3 exercícios dessa aula. Aí eu vou para outra matéria do dia. Sei lá, vamos imaginar que a gente estudou história. Agora a gente vai para química. Leitura, ficha de lembrança, 3 a 5 exercícios de química. Aí eu vou para biologia. Leitura, ficha de lembrança, 3 a 5 exercícios da outra disciplina. O que nós vamos fazer? Por que fazer pouquinho? Né? Primeiro, a vida de vocês é bem corrida. Então, às vezes, você tem alguma aula, né? Às vezes vai ter uma aula de atualidades ali à tarde, tua tarde está um pouco mais complicada para fazer a aula dada ou estudada, pelo menos o mínimo daquele dia você fez. Segundo, por que trocar? Por que eu não posso pegar a biologia e fazer 10, 15? Por que eu não posso fazer depois a física 10, 15? Porque aí você vai olhar no relógio, você estudou duas disciplinas, ficaram 2 para trás. Você vai ter aquela sensação que está atrasado. E sem contar que no vestibular a gente vai fazer isso. De repente você vai começar por uma disciplina e aí essa disciplina não está muito legal, Marcos. Aí eu vou lá para matemática, por exemplo. Aí eu saio de lá, vou para biologia. Se no dia do vestibular a gente já vai fazer isso, né? Às vezes sai da humanas, vou para biológica, vou para exatas, por que não fazer isso diariamente com a sua memória, tá? Com o seu cérebro? Então é legal fazer esse esquema. E essa fichinha de lembrança que eu deixei ali, Marcos, num cronograma que nós vamos falar daqui a pouquinho, você vai organizar um dia da semana ou 2 dias da semana, depende do seu cronograma, para você estudar essas fichas de lembrança. Tampa o que está escrito, leia o título e vai falando. Vê se lembra, voltou. Galera, cada um aí tem uma capacidade aí para memorizar. Tem gente que só o fato de fazer isso já guardou. Já guardou. Tem gente que precisa de 1 repetição, 2 repetições, tem gente que precisa de 3. Eu peço normalmente 3 repetições para esses alunos. Até falo para eles ir colocando um ok aqui do lado. Então, lembrei a primeira vez, coloca um ok. Na outra semana, peguei de novo, lembrei de novo, o segundo ok. Na outra, lembrei, coloquei 3 ok, deixa essa fichinha de lado. Tá? Se você tiver com alimentação legal, com atividade física legal, o seu sono está legal. Essa memorização ela vai ser intensa. E aí você consegue guardar os conteúdos. Interessante isso, né? Estamos aí com 25 minutos de conversa. E foi a primeira vez que o Marcos apresenta a técnica da ficha. Porque ele apresentou outros elementos, né, que foram, né, a alimentação, o exercício físico, a leitura, e agora que veio colocar a mão na massa, né, vamos dizer dessa forma. E o Marcos, ele apontou algo que chama atenção, né? Que esse exercício de, tô atrasado, né? Que às vezes o aluno chega numa determinada época do ano, pelo acúmulo de conteúdo que ele tem, ele pode ficar fadigado, né? Tô atrasado, né? Não consegui estudar tudo. Nós não temos condições de estudar tudo, só que nós temos que estudar com eficiência. E o aluno que acaba, né, com essa sensação de estar atrasado, ele prejudica o sono. Você já comentou sobre o sono, mas eu gostaria de explorar, que você explorasse um pouco mais a questão do sono. Perfeito. Porque se ele está com um peso na consciência, né, de que não consegui entregar tudo que eu queria a tempo, né, ou me coloquei nesse planejamento, não consegui. Qual que é a estratégia que eu tenho que ter agora? Porque o planejamento está feito. Sim. Só que ao longo do dia, uma indisposição, às vezes um problema de saúde, algo externo, interfere no sono. E qual é o pilar do sono? Porque você já disse, mas como que você pode explorar? Né? E digo isso porque depois o Tiago faz um apontamento interessantíssimo no depoimento dele. Perfeito. O sono, na verdade, eu costumo dizer até para os alunos assim, né? Tem muito aluno que tem o hábito e vem com esse hábito, desde lá do fundamental, daquele esquema de chegar em casa, almoçar e dar aquela cochilada, né? Isso é uma preocupação que eu tenho, assim, primeiro, o cochilo pós-almoço, galera, isso já é provado que faz muito bem. Tanto é que tem empresa que tem o canto do cochilo, né? É provado que o cara dá aquela desligadinha, ele volta ali rendendo mais. Qual é a minha preocupação e por que então, se
Faz bem, por que você quer tirar do aluno isso? Porque é o seguinte, é uma preocupação que eu tenho com você agora vestibulando. Se você tem o hábito sempre de dormir após o almoço, vamos imaginar que você tem o hábito aí de dormir da 1 até as 3. Eu sei que tem aluno aí que tem aquelas cochiladinhas, né, Pena? Das 10 para as 2, 10 para as 9, né? Da noite, né? De 7 horas Isso, de 7 sono. horas de sono. Mas, assim, por que eu começo a tirar um pouquinho desse sono pós-almoço? Por quê? Se você prestou vestibular agora, ano passado, que horário fechava o portão? Se você cria uma rotina de cochilo pós-almoço, isso é muito complicado. Por mais que você fale assim, mas no dia do vestibular eu não vou dormir. Galera, quem está acostumado a dormir depois do almoço sabe que é um vício. Se ele está acostumado 1 da tarde ele desligar, vai chegando 10 para 1, cara, ele já começa já com o olho daquele jeito assim, ele não quer conversar com ninguém, né? E aí, na verdade, cara, isso vai te atrapalhar no dia do teu vestibular. Por quê? Por mais que você fale, eu não vou dormir, só que o seu organismo não está acostumado, porque estava acostumado a dar 1 às 3 dormir. Gente, vocês sabem, tem aluno aqui que está fazendo cursinho hoje porque ele perdeu 10 minutos de prova. Ele errou uma estratégia e ele enroscou em 10, 15 minutos. Agora, você perdeu 1, 2 horas, então esse cochilo a gente tem que ir tirando ao longo do tempo do seu estudo. Mas por quê? Voltando na pergunta do Pena, mas e aí, o que vai prejudicar lá isso? Quando você dorme muito à tarde, você tem dificuldade para ter um sono restaurador. Tem gente me ouvindo falando assim, mentira, eu durmo das 10 para as 2, 10 para as 9, se eu jantar e dormir de novo, eu durmo até outro dia. Galera, a gente precisa do sono restaurador, não é chegar e deitar e dormir. Para ter esse sono restaurador, eu não posso ter tanta interrupção. E se eu tiver muita interrupção no sono, é legal avaliar aquela atividade física, é legal avaliar aquela alimentação tua, porque tudo isso está relacionado a essas interrupções e se realmente você estiver fazendo tudo certinho, é legal procurar um especialista para analisar. Porque se você começar a ter muita interrupção no sono, não adianta nada eu pedir para você fazer um mapa mental, você fazer certinho. É no momento lá do seu sono restaurador que você consegue mandar essa informação aqui para sua memória de longo prazo. Existem várias maneiras da gente mandar a memória de longo prazo. Tem um caso de muita felicidade, um caso de muita tristeza, a gente manda essa mensagem para memória de longo prazo. Por exemplo, vocês estão tudo numa sala de aula e de repente o coordenador entra e fala assim, fulano, levanta aí, acabou de sair agora uma lista de aprovados e você passou no vestibular do seu sonho. Na frente de todo mundo vai, levanta, dá uma salva de palmas. Cara, aquele momento você nunca mais vai esquecer, é o que mais você está buscando, você vestibulando. Então, isso vai direto para a memória de longo prazo. Ou acontece um caso de tristeza, né? Um caso de tristeza. Por exemplo, eu acabei perdendo meu pai. Eu perdi meu pai ficou acamado durante 4 anos, eu com contato com ele, e aí acabei perdendo meu pai nos meus braços. Um dia eles foram fazer um procedimento, lá meu pai parou e eu tentei reanimar, não consegui reanimá-lo. Cara, essa mensagem foi direto para minha memória de longo prazo. Eu nunca mais vou esquecer dessa cena, eu tentando reanimar ali, né? E sem conseguir. Agora fala para mim. Graças a Deus existe outra técnica para mandar para a memória de longo prazo. Não é com aquele pico de alegria e não é com o pico de tristeza. Qual que é a outra técnica? Técnica de memorização, e essa é uma delas, né? Por mais que o professor entra, se dedica, não vai acontecer de você ter um professor que você entra e fala, nossa senhora, todo mundo feliz, alegre. Também não vai acontecer do professor sair da sala e tá todo mundo chorando. Então a gente precisa, aquele conteúdo que foi passado, usar artifícios para jogar para a memória de longo prazo. E essa técnica de repetição, se eu tiver um sono restaurador, eu consigo mandar para essa memória de longo prazo. Importantíssimo, né? Como que o planejamento, a estratégia se consolidam dentro desses pilares. E esse planejamento, ele implica também num cronograma, né? Num cronograma de estudo que o aluno pode fazer, sempre com auxílio, né, de um coordenador pedagógico. Então, esse cronograma, né, que é importante que o aluno lembre que ele tem todo o apoio para fazer esse cronograma, que ele não busque ali, né, alternativas mirabolantes, ou que ele acredite que, eu consigo fazer sozinho, né? Tá vendo? Né, ao longo desse podcast, você que está escutando desde o início, você percebeu que eu tenho vários pilares que estão ligados uns aos outros e, ao mesmo tempo, que
eu volto, né, que é o que me chamou muita atenção, é isso, assim, a necessidade de que se o aluno precisar de entender outros profissionais, né, de ter ali auxílio de outros profissionais. E o cronograma, né? Como que eu posso organizar o meu cronograma, né? Nas primeiras semanas eles vão tentando várias Sim, situações, sim. né? Como que é essa organização desse cronograma? E outra coisa, se o cronograma, né, é um pilar, tá? Sim. Um dos pilares também, cronograma semanal, né? O que a gente diz? Porque eu falei da importância de ter uma atividade física, mas eu não falei que horário, que dia. Eu falei da importância de 20 a 30 minutos de leitura. E aí, mas que horário que eu vou ler? Falei do sono importante. Legal. Em média, de 7 a 8 horas de sono noturno é ideal, né? Eu não estou dizendo que tem gente que se sente bem com menos, tem gente que precisa de mais, mas a média é de 7 a 8 horas, tá? O que é muito importante para vocês fazerem? Não adianta falar assim, o Marcos falou que ler 20 minutos aí é importante. Às vezes, você vai ouvir isso, vai passar 2, 3 semanas, daqui 1 mês, 2 meses, e às vezes você ouve outra pessoa falar e você já há 2, 3 meses você ouviu, mas não colocou em prática. Então é o seguinte, primeiro, galera, estudantes de sucesso são estudantes que faz um cronograma. Vou fazer na mão, tá? Vou usar papel, caneta. Estudantes de sucesso são aqueles que têm planejamento. Faz o seu planejamento. Então, o que é ideal como uma recomendação, né? Você pegar lá uma folha de papel, por exemplo, e dividir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O que você vai colocar ali? Seja o mais detalhista possível. Tudo bem? Porque tem muito aluno que fala assim, mas eu não tenho tempo, não tem tempo. A hora que eu falo assim para ele, coloca no papel. Deixa eu dar uma olhadinha nesse papel teu. Cara, como você não tem tempo? Tem 4 horas sobrando na segunda, tem 3 horas na terça, na quarta tem 5 horas, no seu sábado tá sem nada. Mas por quê? Porque ele só consegue visualizar quando ele coloca no papel. É a única maneira que a gente consegue de trazer do mundo intangível para o mundo visual. Quando você coloca no papel segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e é legal o quê? Você detalhar. Coloca nesse papel aí o horário que você acorda. Se você toma banho, o horário que você toma banho. Se você toma café, o horário que você toma café. O horário que você está na escola. Marcos, hoje eu saio 12h50 da escola, 12h40. O horário que você almoça. Porque às vezes o almoço da segunda-feira não é o mesmo horário do almoço da terça. Às vezes o almoço da segunda você fica na escola. Então você almoça mais rápido. Às vezes o almoço da terça você tem que esperar a sua família ir buscar. Então demora mais. Coloca o horário que você almoça. Coloca o horário da sua atividade física. Olhei no cronograma, segunda-feira está mais de boa. Consigo colocar meu horário de estudo à tarde e está sobrando um tempinho, já coloca atividade física. Galera, no SEB, nós temos agora o professor Juliano, cara. Opa. De verdade. Cara, um profissional sensacional, tá com várias atividades, modalidades que ele coloca ali. Ele tem o cross, ele tem o vôlei, ele tem o futebol. Cara, ele coloca várias modalidades. Então, você que está no SEB, dá para você acompanhar com o Juliano ali à tarde. Você parou, estudei à tarde. Já parei um pouquinho. É o horário do quê? Do meu cross? Vou lá fazer o cross. Você já mata a tua atividade física no próprio colégio. Entendeu? Então é fundamental. Que horário que você vai colocar? Coloca no teu cronograma. No teu cronograma. O horário que eu vou estudar. O horário que eu vou fazer atividade física. O que mais? Você falou 20 minutos de leitura, Marco? Coloca o horário que você vai ler. Aí uma dica, tá? Se você que está começando agora esse lance de leitura, seria legal para você criar um hábito nessa leitura, colocar essa leitura sempre logo após uma atividade que você faz naturalmente. Por exemplo, vamos imaginar que você tem o costume à noite de escovar o dente, vai para a cama, faz uma oração e dorme. Isso já está habituado. Escovar o dente, fazer a minha oração. Sabe o que você faz? Coloca os 20 minutos de leitura depois de escovar o dente, antes da oração. Estratégico. Estratégico. Porque a hora que você está escovando o dente, vai falar, opa, é a minha leitura. Depois da minha oração, eu vou dormir. Eu estou dando exemplo, você vai colocar o que quiser, mas é legal para você criar um hábito, tá? Galera, e vocês vão escrever tudo de segunda a segunda. Marcos, tal dia eu faço unha, eu faço cabelo, tem que estar aqui. Eu tenho um almoço em família. Você vai participar do almoço em família, sim.
O horário do seu almoço em família, de domingo, sei lá, meus pais costumam ir para a fazenda. Eu vou para a fazenda. Galera, só que a hora que você coloca tudo no papel, você consegue organizar o horário que você vai estudar, o horário que você vai ter a sua atividade física. Marcos, eu sou viciado em jogo de computador. Em que algum momento eu tô falando para você tirar, agora não dá, né? Para ficar tarde à noite jogando até de madrugada no outro dia, levantar um bagaço. Posso colocar o jogo? Lógico que pode. Coloca como um bônus. Se eu cumprir a programação inteira minha, eu ganhei o bônus do meu jogo. Eu gosto de mexer no celular. Se eu cumprir a programação, eu ganho o bônus do celular. Mas aonde tem que estar? Aqui, ó. Porque aí você chega na sua casa, levantei de manhã, você pega esse papel, você não fica perdendo energia para saber o que você vai fazer no dia. Tá tudo ali, galera. Tá planejado, tudo ali, tá né? planejado. Tá planejado. Então, o planejamento é fundamental. E lógico, isso é um rascunho. Estou precisando aí de um apoio, o colégio tem esse apoio, que ele pode te ajudar nessa organização. Então, tem vários profissionais que trabalham com essa parte aí, né? E isso é fundamental. Isso. E agora, né, que você comentou, né, porque quando o aluno visualiza isso, né, ele vai acabar mentalizando, né, nesse cronograma dele semanal, tenho certeza que ele vai visualizar e após algumas semanas ele já vai cumprir isso automaticamente. Mas o exercício visual, ele é significativo, né? E aqui eu tenho uma pergunta, Marquinhos. Nós estamos falando que o cara precisa, né? O aluno precisa constantemente fazer ali uma alimentação adequada, um exercício físico, uma leitura, a ficha de lembrança, né? O sono, o cronograma semanal. Mas eu preciso me divertir, né? Com certeza. A diversão, ela faz parte. Muito. E consigo encaixar, ou melhor, consegue ser mais um dos pilares de apoio à diversão? Com certeza. O lazer, a diversão, ele entra como um pilar também, tá? Faz parte de todos esses alicerces aí que eu estou dizendo que são importantes. Por quê? É no momento de lazer, é no momento de descontração, né, que ajuda a gente a renovar as nossas baterias aí, né? Recarregar as nossas baterias. Então, galera, às vezes você pega um aluno vestibulando, às vezes o pai e a mãe falam assim, nossa, mas meu filho agora ele só estuda, a gente está acostumado sempre pro rancho, ele não quer ir, a gente está acostumado a ir para fazenda, ele não quer. Tá errado. A partir do momento que você se torna um aluno organizado, você consegue organizar não só os seus estudos, quanto também o seu divertimento. Isso é fundamental. É nesse momento que você consegue aí recarregar. Agora, cada um é de um jeito. Eu, por exemplo, para recarregar as minhas baterias, eu preciso ir pescar. Eu, por exemplo, chego no meio do ano, é sagrado, uma semana eu ficar no meio do rio aí, no meio do mato, pescando. Mas em nenhum momento eu estou falando para você fazer isso. Agora, o que é? Você tem que encontrar. O que é o seu divertimento? Tem gente que gosta muito de ir para o clube, de repente tomar ali um sol, uma piscina. Cara, vá, tá? Sem peso na consciência. Tem gente que está lá na piscina, pena, e aí manda uma mensagem desse pro amigo e fala assim, tô aqui tomando um sol aqui no clube. Aí o amigo fala, não, eu não posso, porque eu tô resolvendo 20, 30 exercício aí, né, de física. Aí a pessoa que tá ali fala, nossa senhora, dá vontade até pular de cabeça, porque ele é meu concorrente. Não existe isso, galera. O cara falou isso pra você, pensa assim, ele tem que correr atrás mesmo. Eu já fiz a minha. Então eu tô aqui descontraído. Então, gente, o lazer é fundamental a gente colocar no nosso cronograma, tá? Fundamental. E envolve o planejamento, né? Envolve um bom planejamento significa uma estratégia consolidada. Um planejamento adequado significa cumprir e sem peso na consciência. É isso. Né? Para que o aluno compreenda todo esse conjunto. Então, agora, eu acho que vale a pena nós escutarmos o Thiago. Perfeito. Né? Que é esse aluno que alcançou o objetivo e que gravou ali um depoimento para nós, que não pode estar aqui, obviamente, porque quando nós gravamos esse podcast, né, ele está lá em Franca, né? Então eu gostaria que você escutasse aqui as palavras do Thiago. Fala, gente, tudo bem? Meu nome é Thiago Ferrante, eu fui aluno do Colégio SEB no ano passado, fiz o 3º ano em 2023. Queria primeiramente agradecer e cumprimentar o professor Pena, o professor Marcos Vinícius,
pelo convite, e a escola também, né? Vim aqui então trazer um pouquinho da minha experiência para vocês como vestibulando. E hoje eu vou falar especificamente da importância de você organizar e criar uma rotina de estudos. Então, bom, gente, eu caí no Colégio SEB no passado de paraquedas, né? Então eu não tinha uma rotina formada, eu ainda tinha muitas lacunas, muita coisa para revisar, muita coisa para aperfeiçoar, né? Então, assim, eu acredito que, assim como vocês, né, estudantes do SEB Rio Preto tiveram, né? Eu também no meu primeiro dia de aula já tive logo uma aula do Marcos Vinícius, né? E que ele trata justamente disso, né? Da necessidade de você se organizar, da necessidade de você criar uma rotina. Então, assim, ele fala bastante disso também ao longo do ano. E qual que é a importância disso, gente? Para qualquer coisa que você quiser estudar e tiver ali, assim, for bastante coisa para estudar, que você tem que ficar, assim, vários meses estudando, você precisa criar uma rotina, você precisa de disciplina. E qualquer lugar que você for pesquisar sobre, que você for se inteirar sobre como passar no vestibular, como passar num concurso, você precisa ter uma rotina, você precisa ter disciplina para manter aquele ritmo de estudos ao longo de vários meses ou até ao longo de alguns anos, né? Então, assim, primeira coisa é você ter uma constância, né? É você pegar ali, chegar bem na aula, chegar na aula, prestar atenção na aula, almoçar e estudar. Então fica lá, eu, por exemplo, né? Cada um tem a sua rotina, né? Lógico que tem dicas assim que são, vamos falar, universais, né? E você precisa ter um cronograma, mas assim, cada um tem a sua, né? Então eu, por exemplo, ia na escola, já almoçava ali mesmo e ficava ali até fechar praticamente, né? Então eu pegava, revisava matéria, fazia exercício. E outra matéria, revisava, fazia exercício. Matéria dada, matéria estudada, aquele esquema. E além de você estar ali constantemente, né? Matéria dada, matéria estudada, vou revisar, vou fazer exercício. Você precisa, né, ao longo dos finais de semana, além de descansar, que é muito importante, você precisa revisar, né? O professor Marcos Vinícius novamente fala, né, da ficha de lembrança e ajuda demais. Eu particularmente gostava muito de revisar também antes dos simulados, né? E antes dos vestibulares, mais ainda. Então, assim, além de você ter esse ritmo de estudos constante, de estar sempre ali revisando, né, e fazendo exercícios para consolidar o seu aprendizado novo, é importante você estar revisitando isso constantemente para consolidar mais ainda e para deixar tudo ali pavimentado. Além dessa questão do estudo, também é importante falar da organização do descanso, né? O professor Marcos Vinícius também novamente fala disso. Vou citar várias vezes o Marquinhos aqui nesse meu depoimento, porque ele passa muita dica valiosa, gente. Eu acho que a gente tem que aproveitar, vocês como alunos do colégio, sabe? Vocês têm que aproveitar isso. Então, por exemplo, ele falava, né? Semana do carnaval vocês vão descansar. Esse feriado vai ter, vocês vão descansar. As férias de julho, descansa, estuda um pouquinho, tal, bota a matéria em dia e descansa, tal. Semana do saco cheio e descansa. Por que isso? Eu, por exemplo, estudava das 7 da manhã às 7 da noite. Então, se você não aproveitar os momentos que você tem para descansar, você vai chegar no final do ano exausto. Você já chega descansando. Se você não descansar, se você ficar o tempo todo, só vou estudar, final de semana estudar, tem que ter um ritmo intenso de estudo, mas você tem que ter os descansos estratégicos. Porque se você não tiver, você quebra no final do ano. E não adianta nada, porque a hora do vamos ver é o vestibular. Não adianta nada você chegar lá na hora e, tá quebrado e não conseguir colocar em prática aquilo que você estudou ao longo do ano inteiro. Então é importante também o descanso, né? Além do descanso, existem outros detalhes, né, do nosso corpo, da nossa mente, que muitas vezes a gente negligencia, e eu mesmo negligenciei ao longo do ano passado, e que a gente não pode deixar isso acontecer, né? Novamente, sono, alimentação, exercício físico, né? Por uma questão, né, de saúde, uma questão hormonal, manter os neurotransmissores ali equilibrados, né? Então eu, por exemplo, eu negligenciei um pouco o sono. Eu dormia 6 horas por noite durante o ano passado. E esse ano que eu estou na faculdade, eu consigo dormir ali no mínimo 7 horas por noite. E eu já sinto muito diferente, já sinto a minha disposição muito maior no começo do dia. A hora que chegar mais ou menos na metade do dia, eu me sinto muito mais disposto do que eu me sentia no passado. E isso também ajuda a consolidar o teu aprendizado. O sono é o momento que o teu cérebro está ali, né, pavimentando tudo que você aprendeu e praticou ao longo do dia, né? Então é importante, além de você ter o estudo, além de você ter o descanso, você ter essa higiene mental, você ter essa rotina com o seu bem-estar
para conseguir continuar rendendo ao longo de tantos meses. Porque você consegue, vou só estudar, vou só fazer isso ao longo de alguns meses. Só que chega um momento, cada um tem o seu tempo, chega um momento que você quebra. Então é importante também você ter o descanso e a higiene mental para manter o alto rendimento ao longo do ano todo. Né? E ainda mais quando a gente vai falar, por exemplo, de um vestibulando de medicina em pública, principalmente, né? Ou um vestibulando, sei lá, que é USP, né? Que é concorrido em qualquer curso, né? Às vezes você fica mais de um ano, né? Necessariamente. Às vezes não, geralmente. Você vai ficar mais de um ano ali estudando, né? Então você precisa ter uma rotina de maneira que isso vai ser produtivo para você, de maneira que você vai evoluir constantemente e substancialmente, né, ao longo dos meses, só que você também vai aguentar isso. Você não vai quebrar, entendeu? Então, isso eu considero muito importante. E agora, falando um pouco mais do pertinho ali do vestibular, é importante você ter uma atenção redobrada na sua rotina. Então, gente, para montar uma rotina, cada um tem o seu jeito. Eu aconselho muito vocês a ouvirem o professor Marcos Vinícius, né, que tem dicas sensacionais. Ele também, além disso, trabalha, né, com mentoria à parte, mas assim, só aquilo que ele traz para a sala de aula já é algo assim, sensacional, já é algo muito valioso. E também, tá com uma dúvida, tem alguma coisa que tá pegando, chega nele depois da aula, pergunta e tal, ajuda demais. E além disso, né, no Colégio Sábio também tem a orientação pedagógica, né? Então aproveitem disso, usem e abusem dessas oportunidades, dessa estrutura que vocês têm para se organizar. Você não precisa se organizar sozinho, até porque às vezes a gente nem tem muito noção, né, do que é o cronograma ideal pra gente. Né? Mas assim, você vai ter profissionais capacitados que estão dispostos a fazer aquilo lá para você. Então aproveita, monta esse cronograma certinho, procure esses profissionais, porque eles ajudam demais a elevar o teu rendimento. E chegando mais perto do vestibular, eu acho muito importante a revisão também, né? A gente tem aí, não sei como é que é esse ano passado a gente tinha ali essa apostila de revisão para primeira fase, para segunda fase, e é muito importante. Eu vou trazer aqui um ponto que eu sinto que eu negligenciei na segunda fase, principalmente da FUVEST, me pegou demais isso, foi treinar a prova, treinar o tempo. E isso cada vez pega mais, principalmente nos vestibulares de medicina, por exemplo, a FAMERP, né? Tem um tempo muito escasso, então a gente precisa disso. Foi algo que eu negligenciei. Eu sempre estudava demais conteúdo, fazia exercício, mas eu não pegava. Eu fiz acho que uma prova só antiga, segunda fase da FUVEST, e eu sei que cronometrava o meu tempo, né? Então, eu sabia tudo ali, chegou na hora, só que eu não consegui colocar tudo aquilo que eu sabia no papel no tempo que eu tinha. E às vezes isso foi assim o que me deixou de fora, né? Então, isso também é muito importante, você chegar na reta final e você ter esse cuidado em treinar o seu tempo, não só na reta final, é importante o tempo todo, vocês tenham simulados para isso, mas pegue a prova específica de vocês, pegue ali, eu quero FAMERP, eu quero FUVEST, eu quero UNESP, e treine especificamente aquela prova, as provas antigas e o tempo que você vai ter. Porque isso, na hora do vamos ver, né, pode parecer que não, mas faz total diferença. Então, gente, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. É importante, cada um tem o seu método, né? Cada um tem a sua maneira de se organizar. Eu quero trazer aqui mais que isso é importante, tá? Então, assim, procurem, aproveitem a infraestrutura que o SEB proporciona, né? Eu digo assim, por exemplo, para mim, eu tinha muita dificuldade de me concentrar. Se eu ficasse em casa, principalmente, era difícil pra caramba. Então, assim, eu pegava, já almoçava e já subia pra sala de estudos e eu ficava ali na minha mesinha, né? E ali eu conseguia me concentrar melhor e ficava lá estudando, tal, com algumas pausas estratégicas para descansar, né? Mas, assim, isso ajuda demais também. Então, aproveitem da estrutura que vocês têm, aproveitem os profissionais que vocês têm, como o professor Marcos Vinícius, a orientadora que vocês têm, que vai ajudar vocês a estruturar esse cronograma e elevar o desempenho de vocês. Então, mantenham o ritmo, mantenham o foco, mantenham a disciplina e mantenham a sua cabeça e o seu corpo bem, para que eles consigam aguentar esse ritmo intenso que é rumo ao vestibular, tá certo? Gente, muito obrigado, queria agradecer demais novamente ao professor Marquinhos, ao professor Pena, pelo convite à escola, e é isso aí, gente, um abração para vocês, bons estudos. Salve, galera! Escutamos aí o depoimento do Thiago, né? Agradecemos de antemão, né? Thiago, Tomás,
o irmão dele também agora está no 3º ano lá do ensino médio. Pais maravilhosos que sempre caminharam ali ao longo, né, do ensino médio dos dois, né, tenho certeza. Tive o prazer de conhecê-los, né, um casal maravilhoso. Confiaram ali também no SEB, né? E agradecemos. E o próximo é o Tomás, né? O próximo será ele ali. Dentro disso, e caminhando então para esse final, né? Eu agradeço de antemão ali a presença do Marcos Mani aqui no SEBcast, o Thiago, né? O Zeide, todo o SEB ali que apoia esse projeto. E eu tenho uma dúvida, assim, Marquinhos, né? Porque nós conversamos desses diversos pilares, né? Eu acho que eu posso repetir aqui esse pilar, Filho, né? claro. Que é muito importante essa definição de pilar, né? Da alimentação, do exercício físico, da leitura, da ficha de lembrança, do sono, do cronograma semanal e do lazer. 7 pilares. Perfeito. Temos mais algum pilar, Marquinhos? Temos, Pena. Na verdade, é um pilar que eu julgo, todos eles são muito importantes, tá? Mas esse daí é para a gente fechar realmente, que depende muito, muito, muito aí de cada um de vocês, né? Que é o pilar que eu costumo dizer, acreditar, né? Primeiro, muitos alunos me questionam, mas você cobra demais, Marcos, você está cobrando demais da gente. Galera, a cobrança nada mais é do que a arte de acreditar na capacidade das pessoas. Eu só cobro de quem eu acredito. Nós, equipe pedagógica, só cobramos de quem a gente acredita. Você teria que ficar preocupado se a gente parasse de cobrar, porque a gente deixou de acreditar. E aí você pode ter certeza que a gente nunca vai fazer isso. E o dia que a gente deixar de acreditar, a gente para de trabalhar. Tá? O nosso amor, a nossa paixão aí está no que a gente acredita, né? Que através da educação a gente consegue aí, né? Que vocês consigam, a gente sabe que vocês conseguem aí com a evolução nessa parte, nessas dicas, nessas estratégias, a gente sabe que vocês vão estar realizando sonhos, vão conseguir não só grandes conquistas aí, né? Seja entrar numa universidade, não, mas sim questão de caráter mesmo, de personalidade, né? E para falar de acreditar, eu gosto muito de puxar um pouquinho, às vezes, a orelha, né, dos meus alunos, dizendo o seguinte: cara, o avanço tecnológico foi maravilhoso e está sendo maravilhoso. É só parar para pensar. Como é que vocês estão assistindo a gente hoje? Então é sensacional tudo isso que está acontecendo. Porém, a gente tem que usar, sim, toda essa tecnologia, mas sobre o nosso controle. A partir do momento quando a tecnologia começa a nos controlar, isso pode gerar problema. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ser humano, ele, na verdade, ele perdeu a magnífica qualidade que a gente sempre teve de poder olhar nos olhos das pessoas. Por que eu estou dizendo? Hoje, muitas vezes, a gente levanta de manhã com o celular na mão. E a gente vai para o trabalho, às vezes, com o celular na mão. Às vezes, nesse trajeto da sua casa para a sua escola, quem está te levando não é um robô. Seu pai, sua mãe que está te levando, seu tio, sua tia, seu avô, e muitas vezes você está com um fone de ouvido com o celular aqui. Por que eu estou preocupado com isso? Porque muitas vezes a gente atravessa oceanos para conhecer novos lugares, para conhecer novas pessoas, fazer novas amizades, e a gente, infelizmente, não consegue atravessar o nosso olhar a quem está à nossa mesa, à nossa frente, na mesa de um café da manhã, por exemplo, e desejar bom dia, pai, bom dia, mãe, bom dia, filho, bom dia, avô, bom dia, avó. Como é que foi o seu dia ontem? Nossa, pai, percebi que você chegou muito cansado, muito triste, aconteceu alguma coisa no seu trabalho. Nossa, filho, eu percebi que você chegou também meio nervoso, aconteceu alguma coisa no seu colégio. Galera, a gente precisa resgatar isso, que essa parte da tecnologia está nos atrapalhando. Volto a dizer, é fundamental o uso da tecnologia, mas isso é mais fundamental ainda. A gente precisa, sim, abraçar mais as pessoas, conversar mais, dialogar mais. O tempo passa muito rápido, a vida é muito curta. Quem está me ouvindo e já perdeu alguém,
sabe do que eu estou dizendo. Eu perdi meu pai já há 15 anos e até hoje me dói. Me dói. Por quê? Infelizmente, é só com a ausência que a gente descobre o valor da presença. É só quando o outro vai embora que a gente sente o tamanho do espaço que essa pessoa ocupava em nós. Então, por que eu estou dizendo? O que tem a ver isso com o estudo, Marcos? Você falou de pilar de educação? Sim. A partir do momento que a família está junto, a família está presente, e eu quero parabenizar já de antemão a família do Tiago, sensacional, sempre presente em porta de vestibular, e ali, junto com o filho, sem pressão, mas alicerçando, estando ali junto com o filho. Isso é fundamental, galera, porque a partir do momento que a família inteira vibra junto, a frequência energética é a mesma. Aumentando essa frequência energética, mais ânimo, mais foco, mais determinação, mais ânimo, mais harmonia dentro da família. Cara, tudo isso vai contribuir. Tem aluno, de repente, que não está rendendo no estudo porque ele está com uma briga com o pai, com a mãe, ou com o irmão, ou com o avô. Enquanto ele não resolver esse problema, ele vai ficar voado na sala de aula. O que adianta eu entrar falando lá de pilha, de eletrólise na química, se esse aluno está pensando na discussão que ele teve? Não vai render. Então, assim, galera, amem mais, perdoem mais as pessoas. Todas as pessoas que vocês mais perdoaram até hoje foram as que vocês mais amaram. E a mesma coisa, quem mais te perdoou é quem mais te amou. Se teu pai está puxando aí sua orelha, hoje eu não quero que você vá em tal lugar, não quero que você vá nessa festa, naquela. Cara, é um cuidado que ele está tendo. Ele só tem esse cuidado porque ele te ama. Então, quando eu falo do pilar acreditar, nós acreditamos demais em vocês. Só que eu preciso que vocês deitem, levantem, sonha, imaginando já o que você quer. Você que é de fundamental, você que é de médio, quero ter essa evolução nos estudos. Já começa a visualizar. Eu sei que tem uma galera aí do fundamental, às vezes pode estar me assistindo, do médio, às vezes pensa em nota de prova. Começa a visualizar, então, essas notas suas subindo, as notas de simulado subindo. Você que é de cursinho, já começa a analisar e mentalizar a universidade que você vai estar. Já começa a visualizar a sua república. Vocês precisam acreditar. Nós, todos da equipe SEB, nós acreditamos demais em cada um de vocês. E você, está acreditando?